Hoje 17 de julho de 2023. O podcast do 106º de 2023 leva até você as melhores práticas e estratégias para evitar ser influenciado ou influenciada e, se for o caso, minimizar danos decorrentes da influência do viés do efeito de posição serial. Eu sou o Juvenal, aquele que dá voz ao professor Dal Piero. Eu vou descrever as melhores práticas que uma pessoa pode adotar para evitar ser influenciada pelo viés do efeito de posição serial. Você já sabe, mas não custa lembrar, o viés de posição serial refere-se à tendência humana de lembrar-se melhor das primeiras e últimas informações em uma série ou sequência, esquecendo mais facilmente as informações intermediárias. Isso pode causar vários tipos de danos, especialmente em contextos em que a tomada de decisões precisa se basear em um conjunto completo e balanceado de informações. Eu vou descrever uma ocorrência importante para a maioria do povo brasileiro. Trata-se do discurso político de campanha para eleições ou reeleição de candidato ou candidata. Para a população é crucial ouvir, escutar e gravar na memória as promessas de um discurso de campanha para um cargo executivo, como o de prefeito, que não seja influenciado pelo viés de posição serial por várias razões. Sem o viés de posição serial, o público tem mais chances de se lembrar e entender todas as propostas apresentadas pelo candidato, não apenas as primeiras e últimas. Isso permite uma avaliação mais completa e precisa das políticas do candidato. Quando o viés de posição serial é minimizado, os eleitores têm uma visão mais clara e completa das propostas do candidato. Isso os ajuda a tomar uma decisão de voto mais informada, que reflete suas verdadeiras prioridades e interesses. Se todos os candidatos evitarem o viés de posição serial em seus discursos, isso garantirá que nenhuma proposta seja ignorada simplesmente por causa de sua posição na apresentação. Isso promove uma competição mais justa e equitativa entre os candidatos. Um discurso que aborda todas as propostas de maneira equitativa permite que o público mantenha o candidato responsável por suas promessas de campanha após a eleição. Se certas propostas são esquecidas ou negligenciadas devido ao viés de posição serial, fica mais difícil para o público responsabilizar o candidato por essas questões. A compreensão clara e completa das propostas políticas pode promover um maior engajamento político por parte do público. Quando as pessoas entendem o que está em jogo, elas têm mais probabilidade de participar do processo eleitoral e se envolver em discussões políticas. Por estas razões, é de extrema importância que os candidatos políticos trabalhem para minimizar o viés de posição serial em seus discursos e apresentações, a fim de garantir uma comunicação clara e eficaz com o público. Agora eu vou pedir que você pensasse na história que eu vou contar. Pense que um candidato político, Roberto, que está concorrendo ao cargo de prefeito da cidade. Ele tem uma plataforma política sólida e muitas propostas para melhorar a cidade, desde questões sociais a ambientais e de infraestrutura. Para comunicar suas propostas ao público, Roberto decide organizar um grande evento de campanha. Durante o evento, ele faz um longo discurso abordando todas as suas propostas. Ele começa falando sobre as questões sociais e termina seu discurso discutindo propostas ambientais, deixando as propostas de infraestrutura para o meio do discurso. Após o evento, Roberto e sua equipe começam a notar nas redes sociais e nos comentários da imprensa que as pessoas estão falando principalmente sobre suas propostas sociais e ambientais, mas as questões de infraestrutura, embora também muito importantes, parecem ter sido em grande parte esquecidas. A equipe de Roberto se preocupa, pois percebe que as propostas de infraestrutura são um componente crítico da plataforma de Roberto e podem ser um fator decisivo para muitos eleitores. Neste caso, o viés de posição serial afetou a percepção do público sobre a plataforma de Roberto. Apesar de todas as suas propostas serem importantes, as que foram apresentadas no início e no final de seu discurso foram mais lembradas, enquanto as apresentadas no meio foram esquecidas. Isso pode levar a uma compreensão incompleta ou distorcida da plataforma de Roberto pelo público, potencialmente influenciando a decisão de voto dos eleitores de maneira que não reflete totalmente a intenção de voto baseada em todas as propostas de Roberto. Para Roberto, Maria ou José evitar ser influenciado, eu vou listar 3 tipos de ações e as atitudes preventivas. Logo de início vou revelar aquilo que se chama de ações estratégicas. 1. Priorização. Priorizar as mensagens mais importantes para serem colocadas tanto no início quanto no final do discurso, para aproveitar o viés em favor do candidato. 2. Segmentar o discurso em partes distintas para facilitar o processamento e a retenção das informações pelo público.
3. Diversificar os canais de comunicação, redes sociais, entrevistas na TV, artigos de jornal, etc., para reforçar todas as propostas, não apenas aquelas destacadas no discurso. 4. Planejar repetir as mensagens-chave ao longo do discurso e em várias plataformas de comunicação para aumentar a probabilidade de retenção. 5. Desenvolver estratégias para envolver o público durante o discurso, como perguntas e respostas, para manter o interesse e a atenção do público. 6. Implementar um sistema de feedback para avaliar a eficácia da comunicação e ajustar as estratégias conforme necessário. Entretanto, é preciso abraçar as ações táticas. São ações chamadas de táticas. 1. Organizar o discurso de uma maneira que alterne temas de alto e baixo impacto, para manter o interesse do público. 2. Usar elementos visuais para reforçar as mensagens verbais e ajudar a reter a atenção do público. 3. Incluir resumos periódicos durante o discurso para revisar e reforçar os pontos-chave. 4. Incluir momentos de interatividade, como votações ao vivo ou perguntas e respostas, para manter o público engajado. 5. Distribuir folhetos ou disponibilizar uma versão escrita do discurso online para que o público possa revisar as propostas em seu próprio ritmo. 6. Incorporar histórias pessoais ou testemunhos relacionados às propostas para ajudar a criar uma conexão emocional e facilitar a retenção das informações. Para completar um discurso que é sólido e que fixa na mente das pessoas que escutam o que é importante, é preciso somar as ações estratégicas e táticas às complementares ações operacionais. São as seguintes as ações operacionais para ser usada no discurso político. 1. Praticar o discurso várias vezes para garantir uma entrega eficaz e envolvente. 2. Verificar todos os equipamentos técnicos, microfones, slides, sistemas de votação antes do evento para evitar problemas durante o discurso. 3. Ter um moderador para orientar as sessões de perguntas e respostas e manter a estrutura do evento. 4. Se necessário, fornecer serviços de tradução simultânea para garantir que todas as pessoas da audiência compreendam o discurso. 5. Monitorar as redes sociais durante e após o evento para avaliar a reação do público e identificar quaisquer pontos que precisem ser reforçados. 6. Realizar uma avaliação pós-evento para identificar quais aspectos foram bem-sucedidos e quais precisam ser melhorados em futuros discursos ou eventos. Por fim, mesmo diante do conhecimento sobre viés de posição serial e o apego às ações e atitudes aqui descritas, é importante a contratação de um redator de discursos é vital para uma campanha bem-sucedida. Um discurso bem elaborado pode 1. Comunicar eficazmente as políticas e propostas do candidato. 2. Inspirar e motivar os eleitores. 3. Reforçar a imagem e os valores do candidato. 4. Abordar preocupações e questões dos eleitores. 5. Ajudar a ganhar a confiança e o apoio dos eleitores. O candidato ideal para este papel deve ter 1. Experiência prévia em redação de discursos, preferencialmente em um contexto político. 2. Excelentes habilidades de escrita e edição. 3. Forte compreensão dos problemas e políticas locais. 4. Habilidade para traduzir ideias complexas em linguagem simples e acessível. 1. O redator deve compreender completamente o candidato, seus objetivos e seu público. Isso inclui a pesquisa de questões locais relevantes, as políticas do candidato e as preocupações dos eleitores. 2. O discurso deve ser bem estruturado, geralmente começando com uma introdução atraente, seguida pelos pontos principais e terminando com uma conclusão forte e memorável. O redator deve se esforçar para minimizar o viés de posição serial ao equilibrar informações importantes ao longo do discurso. 3. O redator escreverá o discurso, assegurando que a mensagem do candidato seja clara e envolvente. Em seguida, o discurso passará por várias rodadas de revisão para refinar a linguagem e o conteúdo. 4. É importante que o candidato pratique o discurso e dê feedback ao redator. O redator pode então fazer ajustes conforme necessário para garantir que o discurso seja eficaz e confortável para o candidato entregar. 5. Ajustes finais. Com base no feedback nos ensaios, o redator fará os ajustes finais no discurso. Isso pode incluir a adição de pausas para aplausos, piadas ou histórias pessoais para ajudar a envolver o público. A contratação de um redator de discursos é uma estratégia crítica para garantir que a mensagem do candidato seja comunicada de forma eficaz e ressoe com os eleitores.
No próximo podcast eu vou descrever outros 6 exemplos em outras áreas da vida pessoal e dos negócios nas quais é importante evitar ser influenciada pelo viés de posição serial. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. Até mais e fique com a paz e o bem.